Histórico dos microcomputadores. Há 20 anos a humanidade convive com os microcomputadores. E nesse período muita coisa mudou. Os microcomputadores deixaram de ser uma figura misteriosa próxima dos filmes de ficção científica e começaram a participar cada vez mais do dia a dia do cidadão comum. Isso tudo começou graças a pessoas visionárias e demorou muito tempo até que a população mundial percebesse que o sonho desses visionários poderia se tornar realidade em microcomputadores nos lares. No começo, diversas empresas disputaram o mercado com microcomputadores que atingiam um público-alvo de curiosos e robistas. Nessas empresas, duas se destacaram, a Apple e a IBM. Dessas duas empresas, colocaram no mercado o sonho de visionários e definiram o microcomputador como nós conhecemos hoje. De um lado, a Apple criou microcomputadores chamados Macintosh, simples de usar, que não necessita que o usuário saiba computers, e, em outro lado, poder de processamento, além de design moderno e robusto. No entanto, somente a Apple produz essa linha de microcomputadores, o que fez com que o mesmo tornasse caro e restrito a ambiente com a edição de musical e a editoração eletrônica, onde suas características peculiares o tornaram indispensável. De outro lado, a IBM criou um microcomputador chamado IBM PC, muito inferior ao Macintosh. No entanto, era muito mais barato e o que é uma arquitetura aberta. Qualquer fabricante que quisesse produzir um microcomputador compatível com a IBM PC poderia fazê-lo, desde que o mesmo não fosse idêntico ao original da IBM. É exatamente essa filosofia que existe até hoje. Vários fabricantes ao redor do mundo constroem microcomputadores compatíveis entre si, porém cada um com suas características particulares. A ideia de microcomputadores para essas duas empresas eram completamente diferentes. A Apple desenvolveu o seu Macintosh baseado em um projeto sólido e consistente. Primeiro, eles decidiram como deveria ser a interface com o usuário, para depois criarem um microcomputador. A ideia da IBM era outra. Eles estavam mais preocupados com a produção de mainframes, computadores de grande porte, do que com qualquer outra coisa. Primeiro, eles criaram os microcomputadores para depois criar um sistema operacional, responsável pela interface com o usuário. Essa diferença em relação à ótica do projeto foi decisiva. Enquanto o projeto da Macintosh não apresentou problemas consideráveis ou mesmo não poderia dizer os microcomputadores de padrão IBM, que se tornaram uma eterna concha de retalhos. A cada novo lançamento tecnológico, os microcomputadores do padrão IBM simplesmente não estavam preparados. Por outro lado, este é o preço que todos nós pagamos para termos microcomputadores barato e versátil. A estrutura do IBM PC permite que periféricos sejam adicionados e outros removidos de acordo com as necessidades do usuário, sendo que o próprio usuário pode executar esse procedimento. Novos lançamentos deverão obrigatoriamente respeitar a retrocompatibilidade. Um novo microcomputador deverá ser obrigatoriamente compatível com um mais antigo, tanto do ponto de vista do hardware, interface e periféricos em geral, quanto do ponto de vista de software, sistema operacional e programas. Essa versatilidade em termos de hardware é o que nos torna difícil a criação de marcas de microcomputadores. A maioria dos microcomputadores são montados por tecnologias independentes ou por outras grandes empresas. Mesmo nas grandes empresas, a grande maioria do material é de fabricação independente, especializados em uma determinada linha de produção. As grandes empresas geralmente entram somente com o peso de suas marcas no mercado. De outra forma, não é raro encontrarmos microcomputadores com peças vindas dos mais diversos países e dos mais diversos fabricantes. Por outro lado, prático, isso facilita a formação de técnicas, pois os microcomputadores são fisicamente bem parecidos entre si, não importando a procedência do material. Por outro lado, microcomputadores de marca, como o do padrão IBM, Compaq e HP, etc., geralmente possuem arquitetura tão aberta, dificultando sua manutenção e até mesmo melhoria de determinadas placas, podendo oferecer para você ter uma ideia do que isso significa. A maioria das placas normalmente são adicionadas em conectores, slots, são adicionados a uma única placa. Microcomputadores de marca. Se o usuário desejar trocar uma única interface dessa
não poderá fazê-lo, menos que torne o microcomputador por inteiro. O que não acontece com os microcomputadores que possuem arquitetura 100% aberta. De outro modo, a atender a maioria número de estudantes na área de informática, esse trabalho foi escrito baseado nos microcomputadores independentes. Em microcomputadores de marca, muito do que é apresentado ao longo deste trabalho é válido. No entanto, as devidas adaptações elas deverão ser feitas. Então tá aí o histórico, né, dos computadores e toda uma evolução que aconteceu ao longo dos anos, desde a criação do primeiro computador até os computadores atuais, até a inteligência artificial, até os computadores que surgirão ao longo dos anos, até os foguetes, tudo que vem da tecnologia vem dos computadores.